Sabe, todos aqueles direitos que a gente tem, direito de propriedade, de liberdade, de expressão, a gente costuma pensar neles como algo garantido, né? Mas, por trás de tudo isso, existe uma máquina, um sistema inteiro que faz essa promessa virar realidade. Como é que isso acontece na prática? Como uma ideia abstrata de justiça se transforma numa decisão concreta que muda a vida de alguém? É isso que a gente vai desvendar. E para entender isso, não vamos começar com um livro de leis super complicado, não. Vamos começar com um problema do dia a dia, um que qualquer um pode enfrentar. Uma daquelas disputas que, nossa, parecem que não tem solução. Pensa só naquela situação clássica, a tensão entre vizinhos. Uma briga onde a conversa já não funciona mais, sabe? E aí, o que se faz? Quando um acordo amigável simplesmente não rola, para onde se corre? Pode ser uma coisa até que boba, tipo o limite de um terreno. Aquela velha história da cerca. 1 metro pra cá, 1 metro pra lá. Parece um problema pequeno, né? Mas é exatamente aí que a gente vê a necessidade de algo maior. Um método justo, organizado, para resolver a briga quando as pessoas, sozinhas, não conseguem mais. E é aí que entra em cena o nosso manual de regras. Porque quando a conversa acaba, a sociedade precisa ter uma alternativa que não seja o caos, certo? E essa alternativa é um caminho formal, todo estruturado para achar uma solução. Esse caminho é o que a gente chama de processo. Tá aí a definição formal. O processo civil nada mais é do que o ramo do direito, que tem as regras e os princípios para aplicar a lei nos casos da vida real. É basicamente a ferramenta oficial que o Estado nos dá para resolver conflitos, como o daquela cerca. É o verdadeiro manual de instruções da justiça para tudo funcionar direitinho. E o mais importante é que isso não é só teoria de livro, sabe? É um mecanismo prático, um passo a passo que garante que toda e qualquer disputa, não importa o quão complicada seja, vai ter uma solução definitiva. Ninguém fica no limbo. Ok. Para entender de verdade como essa engrenagem toda funciona, a gente precisa separar duas coisas. Duas ideias que andam juntas, mas que são bem diferentes. De um lado, os direitos que uma pessoa tem, do outro, as regras para defender esses direitos. Olha só como a distinção fica clara. O direito material diz o que é devido, como o direito à propriedade, por exemplo. Do outro lado, o direito processual diz como é que se reivindica aquilo, os passos para proteger o direito no tribunal. Um é a substância, a coisa em si. O outro é a ferramenta para tornar essa coisa real. É toda a diferença do mundo entre ter um direito só no papel e poder de fato exercê-lo. Tem uma citação que, nossa, captura essa relação de um jeito genial. Diz assim: o direito material sonha, projeta, ao direito processual cabe a concretização tão perfeita quanto possível desse sonho. A promessa, a ideia do direito, só ganha vida através da ação, da realidade do processo. Um simplesmente não existe sem o outro. Certo, mas aí fica a pergunta: quem é que cria esse manual de regras tão importante? E mais ainda, por que deveríamos confiar que ele é justo? Bom, a resposta para isso não está numa lei qualquer. Está lá na fundação de tudo, na base do Estado. Essas regras não são criadas ao acaso, não são arbitrárias. Elas vêm de uma fonte de legitimidade muito poderosa, a Constituição, a nossa lei máxima que reflete os valores mais importantes da nação. E a prova disso está logo no comecinho do Código de Processo Civil. O artigo 1º já manda real. O processo tem que ser interpretado conforme os valores e as normas da Constituição. Ponto. Isso ancora o sistema todo nos nossos princípios democráticos e garante que o processo sirva à sociedade e não o contrário. E essa base constitucional não é só simbólica, não. É dela que nascem os princípios fundamentais, que funcionam como as garantias de que o jogo vai ser sempre justo. O devido processo legal é o grande princípio que protege tudo. É a garantia principal de que ninguém vai ser privado de seus direitos sem um procedimento justo, claro, equitativo. Todas as outras regras vivem debaixo desse grande guarda-chuva. Um dos pilares desse processo justo é a isonomia. A ideia é simples e muito poderosa. No tribunal, todo mundo é tratado como igual perante o juiz, com uma paridade de armas. Voltando ao nosso caso da cerca, isso quer dizer que os dois vizinhos têm exatamente as mesmas chances de se defender e de apresentar seus argumentos. Não importa quem tem mais dinheiro ou influência, a balança da justiça tem que começar equilibrada. E a isonomia não é uma ideia vaga.
Na prática, ela garante que cada lado receba a mesma caixa de ferramentas: o direito de apresentar provas, de argumentar, de ser ouvido pelo juiz e de saber tudo o que a outra parte está alegando. O equilíbrio é garantido com ações bem concretas. E de mãos dadas com a igualdade vem o contraditório. Não basta só estar presente no processo, é preciso ter o poder de participar ativamente, de contestar, de argumentar e, o que é fundamental, de influenciar o resultado final. Então, depois de juntar todas essas peças, a disputa, as regras e os princípios, qual é a imagem que se forma? Porque tudo isso realmente importa. A melhor forma de pensar é a seguinte: o direito processual é o sistema operacional da justiça. Assim como o computador precisa de um sistema operacional para rodar os programas, a justiça precisa do processo para conseguir aplicar os direitos. No fim, a conclusão é uma só. Sem um processo justo e acessível, um direito é apenas uma palavra bonita escrita num papel. É o processo que é o mecanismo que dá vida, força e realidade a essa promessa. Fica então a reflexão. Um direito é uma promessa. Mas o que essa promessa realmente vale se não existir um processo justo e confiável para garantir que ela seja cumprida?